Sempre fui fã de aventura e de explorar novos lugares, então quando surgiu uma oportunidade de visitar o Japão, não hesitei. Mal sabia eu que essa jornada me levaria a vivenciar uma das coincidências mais bizarras da minha vida. Ao embarcar no voo de longa distância de Nova York para Tóquio, não consegui conter minha empolgação. O avião estava quase lotado e encontrei meu lugar ao lado de um estranho de aparência amigável. Trocamos sorrisos educados e me preparei para o voo de 14 horas. Para passar o tempo, trouxe um livro que estava ansioso para ler. Era um romance um tanto obscuro, que comprei aleatoriamente em uma livraria local apenas uma semana antes da minha viagem. Eu não tinha ouvido ninguém mencionar isso ou visto nenhum comentário online, o que tornou tudo ainda mais intrigante. Depois de várias horas de voo, notei meu companheiro de assento olhando com curiosidade para meu livro. Seus olhos se arregalaram em reconhecimento e ele disse: "Isso é The Lost Constellation, de H. Tremaine?" Fiquei surpresa. Como diabos ele sabia o título deste livro obscuro? Confirmei que era realmente o romance que estava lendo. Ele riu e disse: "Não acredito que estou vendo outra pessoa lendo esse livro. É um achado raro." Com a curiosidade despertada, puxei conversa com meu companheiro de assento. Seu nome era Oliver e ele explicou que tinha uma ligação especial com o livro. Acontece que ele não era apenas fã do autor, e H. Tremaine, mas também conheceu o autor pessoalmente durante um evento de autógrafos em uma pequena cidade na Escócia. Eu não pude acreditar no que ouvi. Na semana anterior, eu havia escolhido este livro aleatoriamente, sem saber nada sobre o autor, e agora estava sentado ao lado de alguém que conheceu o autor em um canto remoto do mundo. À medida que nossa conversa continuou, ficou ainda mais bizarro. Oliver mencionou que era natural de uma pequena vila na Escócia, um lugar tão pequeno que a maioria das pessoas nunca tinha ouvido falar dele. Perguntei casualmente o nome da aldeia, esperando que fosse apenas mais um lugar obscuro. Mas quando Oliver respondeu, meu queixo caiu. Ele era da mesma aldeia onde meus bisavós viveram antes de emigrar para os Estados Unidos, há mais de um século. A mesma aldeia da qual minha família raramente falava, e só recentemente comecei a pesquisar sobre minha ancestralidade. Foi uma estranha coincidência. As chances de eu me sentar ao lado de um estranho em um avião que não apenas reconhecesse meu livro obscuro, mas também fosse da mesma vila remota de meus ancestrais, eram astronômicas. A nossa conversa transformou-se numa deliciosa troca de histórias sobre as nossas famílias e a aldeia que ambos gostávamos por razões completamente diferentes. Ficamos maravilhados com o acaso do nosso encontro, como se o universo tivesse conspirado para nos unir naquele mesmo voo. Quando o avião finalmente pousou em Tóquio, me despedi de Oliver com uma nova sensação de admiração. O que começou como uma simples conversa sobre um livro levou a uma revelação surpreendente que conectou nossas vidas de maneiras que eu nunca poderia ter imaginado. Ao me aventurar no Japão para explorar suas maravilhas, não pude deixar de levar comigo a lembrança daquele encontro casual no avião. Foi um lembrete de que mesmo na vastidão do mundo, os fios da coincidência podem entrelaçar as histórias mais inesperadas e extraordinárias, deixando-nos maravilhados com os mistérios da vida. Resposta 2. Você já experimentou uma coincidência tão extraordinária que o deixou questionando a própria estrutura da realidade? Sim, e é uma história que ainda me confunde até hoje. Tudo começou numa noite chuvosa no coração da cidade de Nova York. Eu estava em uma estação de metrô lotada, esperando impacientemente o próximo trem. Eu tinha acabado de encerrar um dia de trabalho particularmente cansativo e tudo em que conseguia pensar era em chegar em casa, me enrolar no sofá e fugir para o mundo de um bom livro. À medida que os minutos se arrastavam, os alto-falantes da estação ganharam vida com um anúncio que provocou um gemido coletivo entre os passageiros cansados. Nosso trem atrasou indefinidamente devido a algumas dificuldades técnicas não especificadas. A frustração percorreu a multidão, mas não havia nada que pudéssemos fazer a não ser esperar. Com meus planos noturnos agora desordenados, decidi matar o tempo navegando pelo Reddit no meu telefone. Me deparei com um tópico intitulado "Qual foi a coincidência mais bizarra que você já experimentou?" Intrigado, cliquei nele ansiosamente, esperando encontrar algumas anedotas divertidas para passar o tempo. As histórias surgiram, cada uma mais alucinante que a anterior. Houve histórias de encontros casuais com amigos há muito perdidos em países distantes, casos de pessoas que discaram acidentalmente o número de telefone exato em que estavam pensando e até mesmo uma história sobre uma pessoa que encontrou seu doppelganger enquanto visitava um museu. Foi uma coleção cativante de coincidências misteriosas, mas eu mal sabia que minha própria história estava prestes a se juntar a eles.
À medida que lia o tópico, uma memória começou a ressurgir, uma memória que estava guardada nas profundezas da minha mente há anos. Era a lembrança de uma coincidência peculiar que me acontecerá quando eu era criança, algo tão improvável que sempre pareceu um sonho. Não pude resistir à vontade de compartilhar minha história, então cliquei no botão adicionar um comentário e comecei a digitar. Quando eu tinha cerca de 10 anos, minha família tirou férias em uma pequena cidade costeira. Uma noite, enquanto caminhávamos pela praia, meu irmão mais novo encontrou uma mensagem em uma garrafa que apareceu na praia. A garrafa tirou um pedaço de papel enrolado. Para nossa surpresa, a mensagem foi escrita por uma criança da minha idade que morava no outro lado do país. Acontece que ele jogou a garrafa no oceano durante as férias com a família, a centenas de quilômetros de distância. Trocamos cartas durante anos e eventualmente nos tornamos amigos por correspondência. Mas o que torna tudo realmente bizarro é que descobrimos que nascemos exatamente no mesmo dia, minuto a minuto. Apertei o botão reenviar, pensando que minha história se perderia entre os milhares de comentários do tópico. Mal sabia eu que isso levaria a uma reviravolta do destino de cair o queixo. Horas se passaram enquanto eu continuava a percorrer o tópico, lendo sobre as incríveis coincidências de outras pessoas. Mas então, algo incrível aconteceu. Recebi uma mensagem privada de um usuário do Reddit com um nome de usuário que me causou um arrepio na espinha, era o mesmo nome de usuário que meu amigo por correspondência de infância usava. A mensagem dizia: "Este é o mesmo meu nome que encontrou minha mensagem em uma garrafa anos atrás?" Meu coração batia forte no peito enquanto respondia, confirmando minha identidade. Na verdade, era a mesma pessoa com quem troquei cartas quando criança, um amigo com quem perdi contato à medida que a vida nos levava em direções diferentes. Nós dois ficamos surpresos por termos nos cruzado aleatoriamente no Reddit depois de todos esses anos. Imediatamente começamos a nos atualizar, relembrando nossa correspondência de infância e a improvável série de eventos que nos uniram novamente. Acontece que meu amigo por correspondência de infância também postou sua própria história no mesmo tópico, relembrando a mensagem em uma garrafa que nos conectou anos atrás. As chances de nós dois tropeçarmos no mesmo tópico do Reddit, reconhecermos as histórias um do outro e reacendermos nossa amizade eram astronomicamente baixas. No entanto, lá estávamos nós, conversando como se o tempo não tivesse passado. Trocamos informações de contato e, nas semanas seguintes, conversamos sobre a vida um do outro. Acontece que nós dois havíamos nos mudado para Nova York, a poucos quarteirões de distância um do outro. Foi uma surpreendente reviravolta do destino e não pudemos deixar de sentir que o universo conspirou para nos reunir. Nossa amizade reacendeu-se rapidamente e começamos a passar cada vez mais tempo juntos. Revisitamos nossos lugares de infância, compartilhamos histórias de nossas aventuras e desventuras ao longo dos anos e ficamos maravilhados com a improbabilidade de nosso reencontro. Mas a coincidência mais surpreendente de todas ainda estava por vir. Uma noite, enquanto folheávamos um álbum de fotos de família, meu amigo por correspondência de infância congelou. Ele apontou para uma fotografia desbotada de uma de suas antigas férias com a família. Na foto, tirada na mesma praia onde ele jogou a mensagem em uma garrafa anos atrás, havia um menino parado ao lado dele. Fui eu. De alguma forma, nossos caminhos se cruzaram muito antes de termos qualquer ideia da existência um do outro. Não podíamos acreditar. Nossas vidas estavam inexplicavelmente interligadas desde a infância, separadas por milhares de quilômetros e reunidas pela internet por um tópico aleatório do Reddit. Foi uma reviravolta bizarra e bela do destino que nos deixou maravilhados. Hoje, meu amigo por correspondência de infância e eu não somos apenas amigos, mas praticamente uma família. Nossa história é um testemunho do surpreendente poder da coincidência e das maneiras inexplicáveis pelas quais nossas vidas podem se cruzar. Muitas vezes ficamos maravilhados com o fato de que, se não fosse pelo atraso do trem do metrô e por um tópico casual no Reddit, talvez nunca tivéssemos descoberto o incrível vínculo que sempre existiu entre nós. Então, da próxima vez que você encontrar uma estranha coincidência, por mais bizarra ou improvável que seja, lembre-se de que o universo tem uma maneira engraçada de unir as pessoas da maneira mais inesperada. Quem sabe que incríveis reviravoltas do destino podem estar à espera ao virar da esquina, prontas para surpreender e surpreender a todos nós. Obrigado por assistir, até a próxima.